aprendemos a doutrina nas mãos de Leni Marilda. Não é isso, Raul? Então, nós estamos muito felizes também com a presença dele aqui, vai lançar o livro dele, já começou lá embaixo, vai continuar depois. Tá bom, Raul? Obrigado. Tá certo. Então, você vai fazer uma saudação e vai fazer a nossa prece inicial. Meus amigos, aqui estamos para louvarmos a Jesus com Kardec. Kardec foi um apóstolo de Jesus no seu diário. Ele fez a doutrina para nós, ele fez com que a doutrina brilhasse para nós. Quando nós estamos louvando o Senhor, nós também louvamos a Kardec. Nós todos temos responsabilidade sobre esse chão terrestre, porque o presente de Kardec para mim, para nós, foi um presente do céu. A doutrina espírita é o presente do céu. Por isso, quero rogar aos céus numa prece com vocês. Jesus, bom mestre, muito obrigado por este dia. Obrigado, mestre, pela vida, pela nossa família,
pelos nossos amigos. Jesus, rogamos-te as bênçãos para nosso país. O Brasil está sedento de ti. Jesus, muito obrigado por este dia. E ampara a nosso irmão Charles, para que Jesus ele possa fazer o grito do Evangelho para nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Raul. Então, antes de passar a palavra para o nosso companheiro Charles, né? A gente fica falando demais, mas eu queria registrar a presença da Carmen Silveira aqui, amiga nossa, também está com a gente há muitos anos, né? Muito parceira. E também o nosso companheiro Carlos Pereira, presidente lá da CEF. Aliás, o pessoal da CEF interrompeu um grupo de estudos para estar presente hoje aqui, né? Isso é muito importante. Bom, tem bastante companheiro da Casa Maria Magdala, do Núcleo Espírita Chico Xavier e outras casas, naturalmente, que a gente não consegue identificar. Bom, então nós vamos passar a palavra para o nosso companheiro Charles, mas sem antes dizer para vocês uma coisa. Queria agradecer muito ao Alexandre Rocha da La Chatre, né, que tem trabalhado incansavelmente para que nós pudéssemos concluir o nosso livro. Trabalhou incansavelmente. É uma gratidão eterna que a gente tem para ele, muito especial mesmo, queria deixar registrado isso aqui, tá certo? Então, Charles, por favor. Vocês querem ficar agora sentados depois da... Como? Não entendi, filho. Luiz atrapalha. Ah, sim, Luiz atrapalha. Vai ser ele vai botar o data. Cadê o seu pendrive? Zé Marcos? Zé Marcos? Por favor, olha, tem que as duas telas estão ali.
Não precisa. Bom, senhoras e senhores, boa noite. Bonsoir. É uma alegria muito grande poder estar aqui. O Paulo já faz mais de 20 anos que ele está me convidando. E, bom, demorou um pouquinho, mas aqui estou. Não é, Paulo? Eu peço desculpas também, porque eu sou francês, então meu português não está lá essas coisas, mas eu espero que vocês vão poder entender o que eu estou falando. E a mensagem também que eu gostaria de transmitir para vocês hoje. Tá bom. Obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês, também de rever o querido irmão Raul, né, que também veio para esse famoso Congresso Espírita Mundial, que foi o quarto, né, que foi em Paris em 2004, né, comemorando o bicentenário do nascimento de Allan Kardec. E hoje, quer dizer, ontem comemoramos lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no 5º Congresso Espírita Sul-Americano, os 150 anos da desencarnação do codificador, né, que foi 31 de março de 1869. Então, ontem foi os 150 anos da desencarnação dele. Estou muito feliz também de ver esse programa bem feito, carregado, né, de tantas atividades para esse 16º mês da cultura espírita de Niterói. Também minha intenção era vir há 10 anos atrás, né, quando houve aquele evento França-Brasil, especial aqui em Niterói também, há 5 anos, sim. Mas também, bom, como ainda estou trabalhando, ainda não estou aposentado, tem que contar os dias de férias, a família, temos que conservar esse equilíbrio. Mas hoje, bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente que para um francês é uma emoção muito grande ver como que essa sementinha, né, que foi trazida pela equipe de espíritos dirigido pelo Espírito de Verdade, né, que temos hoje nos livros graças a esse trabalho de codificação feito por Allan Kardec, e de ver como que essa semente cresceu aqui neste país, né, e inclusive até nos países da América Latina, que vimos agora esse fim de semana que passou, porque, como vocês sabem, né, santo de casa não faz milagre, e na França não temos alguns centros espíritas, está aumentando, são mais ou menos 60 hoje em dia, né, são alguns milhares, talvez 10 mil espíritas na França declarados, né, mas estamos ainda muito longe do que vocês conseguiram fazer aqui, principalmente graças à colocação em prática deste livro que vamos falar um pouco hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e toda essa obra assistencial maravilhosa que existe aqui no Brasil. Então, muito obrigado a isso, e com emoção realmente que eu falo isso, porque para mim sempre é um prazer, né? Até lá nos altiplanos da Guatemala, que já fomos, encontramos pessoas que entenderam e que praticam esta filosofia, esta doutrina. Vamos então começando. Também, vocês viram lá que eu fui XXX, né? De bastante coisa. Agora, minha posição com relação a isso sempre foi tentar fazer o máximo para seguir o exemplo de Jesus. Quando ele disse, né? Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja este que vos sirva. E ele estava ele mesmo lavando os pés dos apóstolos para mostrar essa lição. E no movimento espírita, na realidade, é isso que está acontecendo. Quanto mais a gente sobe na hierarquia espírita, quando dirige um grupo, quando dirige uma federação regional, quando dirige uma federação nacional ou internacional, quanto mais a gente sobe, quanto mais a gente tem o dever de servir. O grupo serve as pessoas que vêm, as federativas servem os grupos, e a Federação Internacional, o Conselho Internacional, está aqui para servir as federativas.
Vocês veem que então a hierarquia é inversa, né? É horizontal, todo mundo no pé de igualdade, que está sendo mais e mais reconhecido hoje, né? Até quando na firma que eu trabalho recebemos treinamento para ser um bom líder, já estão começando com noções disso, e isso é muito bom, né? O bom líder é aquele que está realmente com o time para fazer as coisas, e não aquele que fica no pedestal e mandando os outros, né? Correr para cá e para lá. Isso mostra, já foi demonstrado hoje que isso não motiva mais as pessoas, né? Porque as pessoas querem entender, eles querem sentir essa liderança natural que Jesus teve, né? E 2000 anos depois ainda falamos disso. Somente estamos entendendo, começando a entender essas coisas hoje. Então, ontem, como eu disse, foi os 150 anos da desencarnação de Kardec. Podem ver aqui à esquerda a gravura que foi feita no fascículo, que foi impresso no primeiro aniversário da morte dele. Porque quando ele morreu de repente, ninguém esperava, né? Ele foi enterrado primeiro no cemitério de Montmartre, em Paris. E no período depois da morte, os amigos, a Amélie, né, a viúva e os outros amigos espíritas resolveram fazer um monumento em homenagem a ele. Então construíram esse túmulo na forma de dolmen no cemitério do Père Lachaise, e os restos de Kardec foram então transferidos, né, para esse cemitério no dia 28 ou 29 de março, e a inauguração foi então no dia 31 de março de 1870. Podem ver aqui ao lado também como o túmulo hoje, né, que é um dos dois monumentos sobre Allan Kardec na França, que vou falar do segundo daqui a pouco, e é o túmulo mais visitado de Paris e o mais florido de Paris. Podem ver que o santo de casa, mesmo assim, faz um pouquinho de milagres, não é? E tanto é que muitas das pessoas que vão lá, na realidade, não conhecem bem a obra, conhecem ele, mas não conhecem a obra. Por isso que nós estamos agora trabalhando, né? Vocês conhecem Allan Kardec? Sim. Vocês já leram o livro dele, né? E fazemos os livros bem baratos, né? De R$ 7,50 €, um livro bonito. Para vocês é caro, mas para nós lá é realmente um preço bastante baixo, justamente para encorajar as pessoas a conhecer melhor a obra de Allan Kardec, né? E porque a maioria das pessoas que vão lá, na realidade, vão lá para fazer pedidos, né? Para o filho passar o vestibular, para curar de uma, etc., né? E se você tem a oportunidade de ir em Paris, ficam lá assim meia hora, vocês vão ver a quantidade de pessoas que passam. É impressionante. E outra coisa que fizemos é a Federação Espírita Francesa é uma federação jovem, ela foi feita em 2017, só tem 2 anos. E nós retomamos essa tradição que tinha de cada ano comemorar o aniversário no cemitério, fazendo uma pequena cerimônia com 2, 3 discursos, né? E aproveitando para fazer a divulgação da obra dele. E retomamos então isso desde a fundação, ou seja, fizemos no ano passado e fizemos já esse ano. No ano que vem vai ser até um evento um pouco maior que estamos planejando, e vocês são convidados, se quiserem vir lá, juntar aquela comemoração. Vai ter também um dia de palestras, né, numa sala que a gente está alugando, e vai ter também um dia, na véspera, né, no sábado, um pequeno tour em Paris para mostrar os diferentes lugares que ele frequentou e onde ele morou. Vai ser em 2020. Continuando, ele nasceu no 3 de outubro de 1804, em Lyon. Vocês veem aqui à direita o documento da certidão de nascimento dele, que vocês podem ir lá acessar nos arquivos de Estado Civil online da cidade de Lyon. Vocês vão encontrar e podem, pela data, vocês podem ver esse documento e imprimi-lo. Essas coisas de Estado Civil agora está tudo online, pelo menos para a cidade de Lyon. A única cidade que falta ainda é Paris, mas parece que está chegando.
E vocês podem ver aqui o segundo monumento que existe na França sobre Allan Kardec, que é esse monumento na forma de menhir, né, que é o símbolo druida do nascimento, enquanto que o dolmen é o símbolo da morte, né, são os túmulos. E esse documento tem uma ligação aqui com essa cidade de Niterói. Por quê? Porque é o resultado, né, Paulo, de uma parceria entre os espíritas de Niterói, a prefeitura de Niterói e a prefeitura de Lyon, né? Os espíritas de Niterói ofereceram esse medalhão que vocês conhecem, né? Porque tem um parecido... Onde é, Paulo? Em Piratininga aqui, né? E o clone dele, o segundo exemplar, está agora em Lyon, na frente da Rue Salat, que é a rua onde tinha esse estabelecimento de águas termais, onde o pequeno Hippolyte Léon Denis Rivail nasceu. Então, podem ver aqui, eu quero homenagear também a este homem, Nestor Mazotti, acho que muitos de vocês devem conhecer. Ele realmente fez muita coisa para o movimento internacional, inclusive participou de maneira ativa na concretização deste monumento em Lyon. Então, aqui também, nosso grande obrigado. Graças a vocês, nós temos agora um segundo monumento em homenagem a Allan Kardec na França. E Olivier, que ajudou exatamente. Agora, a certidão de nascimento, e o próprio Kardec disse, eu nunca morei em Lyon. Ele escreveu isso na Revista Espírita. E no documento que vocês podem ver, está escrito que eles moravam numa cidade chamada Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse fica, deixa eu ver, sim, eu vou mostrar depois você no mapa onde está. É uma cidade perto de Paris. E diz também na certidão que o pai não estava em Lyon naquele dia, mas ele estava em Paris. Vamos tentar entender um pouco melhor tudo isso. Podem ver aqui, embaixo, à esquerda, né, tem a cidade de Lyon. Depois, um pouco mais acima, você tem Bourg-en-Bresse, fica mais ou menos 50, 70 quilômetros. E indo para o leste tem Genebra, e um pouco mais para o nordeste, em cima à direita, vocês veem a cidade de Yverdon, onde, como vocês sabem provavelmente, ele estudou no famoso Instituto de Pestalozzi. Então, ele morava em Bourg-en-Bresse, vocês veem que estava tudo perto um do outro, né? Que ele morou e cresceu naquela cidade, para ser mais exato, uma pequena cidade ao lado de Bourg-en-Bresse que se chama Saint-Denis-les-Bourgs. Continuando, fizemos uma árvore genealógica, né, para tentar entender quem ele era, de onde ele vinha. E a coisa que descobrimos é que, na realidade, podem ver aqui, nesse lado, ele tinha um irmão mais velho. E à direita, vocês podem ver que ele tinha também uma irmã mais velha, né? O irmão nascido em 1796 e a irmã nascida em 1799. Só que, infelizmente, a menina morreu com 2 anos e o menino morreu com 6 anos. O menino em 1802, quer dizer, antes que ele nascesse, né? E essa árvore genealógica mostra também o pai, né, Jean-Baptiste Antoine Rivail, que está escrito que ele desapareceu em 1807 na Espanha, né? E a mãe era Jeanne-Louise Duhamel, que não sabemos ainda aonde e quando ela desencarnou. Se alguém tiver alguma inspiração, por favor, me indicam, porque já procurei muito, mas não desisto, um dia vou encontrar o que aconteceu com ela. Podem ver depois também os antecedentes. Agora, isso fizemos há 2 anos atrás, só que hoje já teríamos que revisar. Colocamos artigos na Revue Spirit, né, que é aquela fundada por Kardec, que ainda continuamos hoje. E também no Reformador, vocês veem aqui a referência, podem agora também fazer download do website da FEB, onde vai ter um artigo de 4, 5 páginas explicando maiores detalhes sobre os pais dele. Não, fizemos isso há uns 2 anos atrás, mas no início de março do mês passado, não, isso foi na semana passada, descobrimos mais uma irmã, né, mais jovem.
que nasceu depois dele. Ela nasceu, como vocês podem ver aqui, 19 de junho de 1806, chamada Isor Rivai. Quer dizer, o pequeno Hippolyte tinha uma irmãzinha mais nova. Isso descobrimos semana passada. Vocês veem que todos os dias se descobre alguma coisa nova que não consta de nenhuma biografia até hoje. E aqui vocês têm o documento, ela nasceu em Lyon, na casa do Dr. Rodamel, que era o mesmo doutor que ajudou a mãe para ter o pequeno Hippolyte 1 ano e meio antes, né? E mostrando bem o nome do pai, nome da mãe, dizendo também que o pai naquela época já morava numa outra cidade, na Dordogne, que é no sudoeste da França. E porque, aonde e quando, são todas informações novas que agora temos que, né, utilizar esse vírus da pesquisa, né, que nos transmitiu o nosso irmão Eduardo Carvalho Monteiro, como disse Paulo, para tentar também encontrar o que aconteceu. E também essa história do pai, que desapareceu em 1807 na Espanha, né, temos 2 laudos judiciais comprovando isso. Quando morreu a avó e transmitiu os bens para a filha, que era a mãe de Kardec, e o outro, quando ele casou com Amélie. Quer dizer, 2, né, assinado por um juiz, dizendo que ele era de notoriedade que ele desapareceu. E o que descobrimos no início de março? Na realidade, ele morreu em 1832, numa cidade, nessa mesma região de Dordogne. Aqui vocês veem o laudo judicial, né, do juiz na certidão de casamento, mostrando que ele tinha desaparecido. E agora encontramos a certidão que ele morreu, na realidade, com 75 anos, tranquilamente, em 1834. Então, também, por que ele se fez passar por desaparecido, por morto, e que ele, não sei, talvez refez a vida, alguma coisa assim, é uma outra coisa que temos agora que pesquisar. A pesquisa nunca para, né? Mas, de qualquer maneira, o jovem Hippolyte Léon Denisard Rivai, quando ele tinha 3 anos, ele ficou órfão do pai, de uma certa maneira, né? Ele não teve um pai para fazer a educação dele, mostrando que ele não teve uma vida assim fácil, né? Espírito desse tipo, dessa escola, eles passam por essas provas, né? Como passou o Chico, como passaram tantos outros, né? Que justamente reforçam eles e preparam eles para essa tarefa maravilhosa que ia vir, que ele ia desenvolver mais tarde. Então, bom, não vou me alongar sobre a vida dele, né, que o tempo está limitado, e o assunto hoje é mais sobre o Evangelho. Ele conheceu, então, o primeiro contato com as mesas girantes, ouviu falar em 1854, viu em 1855, começou a estudar, recebeu cadernetas, participou de vários grupos, teve seu próprio grupo, fazendo perguntas complementares, que deram, 2 anos depois, esse livro, O Revolucionário, né, do qual vamos comemorar daqui a pouco os 162 anos, né, e que é revolucionário por quê? Porque é o primeiro livro que aborda as questões espiritualistas, né, que eram da área das religiões tradicionais, mas de uma maneira diferente, abordando, baseado em uma fenomenologia, baseados em informações recebidas por espíritos, baseado também na lógica, no bom senso e no raciocínio, ou seja, uma abordagem racional do espiritualismo, e não mais, como era durante séculos e milênios, uma abordagem seguindo dogmatismo religioso, né? Que estava escrito nos livros, e a gente tinha que crer isso, porque os líderes religiosos diziam. Aqui não, aqui é completamente diferente. Está tudo explicado de maneira clara, transparente, que qualquer um pode procurar entender e depois crer, dependendo do seu livre-arbítrio. O Espiritismo ensina, ele não impõe nada. E nisso, esse livro realmente é revolucionário, e esse aspecto ainda não foi completamente entendido hoje.
Ele depois continuou com o Livro dos Médiuns, né, em 1861, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, e o último livro que ele escreveu foi a Gênese, que foi publicada na primeira vez em janeiro de 1868. Vocês têm aqui o famoso Pentateuco, né? As 5 obras básicas de Allan Kardec. Hoje vamos falar um pouco mais do Evangelho segundo o Espiritismo, que, como vocês viram, é o terceiro, né? Que saiu a primeira vez em 1864. Vocês têm aqui uma imagem da capa desse livro. O primeiro título, muito obrigado. O primeiro título foi Imitation de l'Évangile, ou seja, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele depois fez uma revisão desse livro, né, um ano e meio depois, e trocou o título, tirando essa imitação, deixando simplesmente l'Évangile selon le Spiritisme. E esse livro contém, de acordo com o que está escrito na própria capa, né, as explicações das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. É aqui o famoso Evangelho Redivivo, né, que muitas das parábolas de Jesus não estavam bem entendidas, não foram bem transcritas pelos próprios evangelistas, né, que escreviam em linguagens arcaicas. Depois isso foi copiado, foi traduzido. Tem 2000 anos de história esses textos, né? E algumas dessas passagens, até hoje, não estão sendo bem interpretadas pelos movimentos religiosos tradicionais. E aqui não. Aqui ele veio com a ajuda dos espíritos, né, para justamente clarear o que Jesus queria realmente dizer por esta ou aquela parábola. Essa é a essência mesmo desse livro, né? E também suas aplicações nas diversas circunstâncias da vida, que Kardec ele nunca se limitou à teoria, né? Ele sempre foi, ok, vemos as mesas girando, ok, aparentemente são os espíritos que fazem girar as mesas, ok, e agora? Os espíritos existem, né? De onde vêm, onde que vão, né? Ele sempre foi buscando puxar todas as consequências daquilo que ele viu, inclusive na área moral e ética, né? Que é justamente essa do Evangelho. Enquanto que outros movimentos, né? Como foi a metapsíquica ou a parapsicologia, eles estão repetindo e repetindo as mesmas experiências. Às vezes é uma realidade, como se fosse uma caça às fraudes, né, de fraude. Eles queriam pegar os médiums, mostrando que eles não estavam fazendo isso de maneira legal, né, mas que era, na realidade, falso, né, fraude, imitação, coisa assim. E o próprio Gabriel Delan diz, ok, mas fazendo assim você sai das condições necessárias para a produção dos fenômenos. E é por isso que todos esses movimentos que só se limitam a essas experiências científicas nunca foram realmente para frente. Continuando, ele começou então essa redação desse livro em 1863. Como ele mesmo escreve, como está publicado nas obras póstumas, né? Se vocês, nas obras póstumas, ele fala um pouquinho de como ele preparou o Evangelho, que eu vou lhe explicar um pouco agora. Ele não disse nem para Amélie que ele estava escrevendo esse livro, mas em 9 de agosto de 1863, ainda segundo as obras póstumas, Amélie, que tinha ficado em Paris, e ele estava em Sainte-Adresse, que eu vou explicar depois por quê. Amélie recebeu, pelo médium que estava lá, o senhor Dambel, né, recebeu uma comunicação para ele, e essa comunicação falava desse livro que ele estava preparando. Quer dizer, nem a Amélie nem o senhor Dambel estavam sabendo, né? Mas o espírito, ele, claro, né, que ele sabia. E ele escreveu assim: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrar além das máximas que lhes são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes.
Continuando, o clero gritará heresia. Já estava avisando, né? Né? Porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia sua influência e seu crédito. Né? Falando do inferno, fazendo medo às pessoas para melhor controlar, para melhor dominar as pessoas. Né? Tudo isso está sendo desmentido e atacado diretamente por Allan Kardec nesse livro. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação do livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá ele acompanhar-te. O Espírito claramente avisando ele que ele ia levar couro, né, como vocês dizem aqui, pelo clero, né? E foi o que aconteceu, né? Porque depois todas as obras o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns foram colocados no índex e proibido, né, pelo Vaticano na época. E então ele se retirou nessa cidade de Saint-Adresse, né, em setembro de 1863, onde ele recebeu também outra comunicação dada em Paris, que a gente pode ver nas obras póstumas como segue. Quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade de que nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, principalmente a do Espírito de Verdade, é constante ao derredor e tal que não a podes negar. Kardec não era médium, mas ele estava lá isolado numa pequena cabana, como vamos ver. Ele estava livre dessas atividades do dia a dia, né? Como vamos ver também a seguir, e em condições ótimas, né? Para ele receber a inspiração, por inspiração, né? Os elementos necessários para escrever esse livro. Continuando. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos, de comum acordo, necessita do recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade, ou seja, a parte moral, né? Essa parte de reforma moral sem a qual nós não vamos nos melhorar, e se não nós começamos a nos melhorar a nós mesmos, como que podemos aguardar que a sociedade como um todo se melhore, né? Quem quer mudar a sociedade, quem quer mudar o mundo, tem que começar por se mudar a si mesmo. Isso também é uma dessas mensagens básicas, né, que consta nesse evangelho, nesse livro magnífico, e esse espírito veio claramente, né, vocês veem que o plano dos espíritos já estava feito, já estava preparado para que realmente isso acontecesse. Bom, tudo isso que eu mostrei agora está nas obras póstumas, acho que muitos de vocês já leram, e agora vamos entrar numa coisa um pouco mais inédita. Caíram do céu, o que vocês veem ali, algumas cartas originais, escritas pela mão de Kardec, onde ele estava em Saint-Adresse e escreveu para Amélie. Isso já é um pouco menos conhecido, né? Embora já foram publicados alguns artigos sobre isso. Podem ver aqui, né? Saint-Adresse, dimanche 6 setembro de 1863, né? Ma chère Amélie, minha cara Amélie, e aí ele vai explicando e contando como é, porque, né, ela levou ele para lá, voltou para Paris e ele ficou lá, né? E nessas cartas descobrimos também o porquê que ele foi para lá, como vamos ver a seguir, né? Fizemos também um artigo sobre isso em Reformador, vocês podem ver aqui, julho de 2014, vocês vão lá no website da FEB, conseguem sacar, que tem todos os detalhes e um pouco mais do que nessa apresentação, porque o tempo é limitado, né? Então, o que ele escreve aí para ela?
né? 11 de setembro de 1863. Você vê que as datas batem exatamente com o que está nas obras póstumas. Minha cara Amélie, limito-me, pois, a dizer-te que estou bem de saúde, melhor até do que no início da minha estada aqui. Não é senão com o passar do tempo que a influência da mudança do ar se faz sentir. No começo se sofre um pouco, há 2 dias somente que o tempo ficou bom porque tivemos grandes tempestades. Então aqui a gente vê claramente que ele tinha ido lá por um motivo de saúde, né? Ele estava já com esse problema que ia levar ele depois, né? Esse aneurisma, né? Ele estava com problema de circulação e o médico poderia explicar isso melhor, né? Que fazia que ele cansava muito rapidamente, que ele não podia mais subir as escadas, e foi por isso que ele foi para lá, porque na época, né, a medicina não era o que é hoje, e se pensava que, e realmente mostra aqui que o ar marinho, né, foi benéfico para isso, e eu acho que também, principalmente, ele não tinha o estresse, né, do cotidiano lá no Passagem Santa. Vamos continuar. Não se pode fazer ideia do barulho ensurdecedor que se seguiu o dia inteiro e à noite, barulho de despertar os mortos e, com mais forte razão, os vivos. Você vê o humor que ele tinha, né, quando eu escrevia carinhosamente assim para Amélie. Começo a me acostumar com os abalos da minha cabana. Aí vocês veem que ele tinha alugado uma cabana que estava lá na praia, em Saint-Adresse, e que essa tempestade realmente estava sacudindo essa cabana. Realmente é um belo espetáculo ver tudo isso da janela e estar abrigado ao mesmo tempo. Bom, quando eu vi esse texto, que eu comecei a escrever um pouquinho um artigo sobre isso, eu pensei assim, puxa, como que eu poderia ilustrar isso, né? Porque imagens sempre são muito importantes para visualizar as coisas. Eu fui procurando na internet, cartões postais, coisas assim, e aí também, pum, obrigado Eduardo Carvalho Monteiro, ele me fez clicar num pintor aí que se chama Claude Monet, que é o famoso pintor impressionista, né? Que estava em Santa Adresse exatamente naquele período, e que pintou quadros de Santa Adresse, inclusive quadros das cabanas na beira do mar, como vocês podem ver aqui. Dando uma ideia do quadro, né, do lugar onde ele estava quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Outro quadro, ainda do Claude Monet, todos eles são, mostrando também essas cabanas assim na beira da praia que tinha na época em Santa Adresse. Bom, se vocês vão hoje para lá, não vão poder ver isso mais, né, Paulo? Você foi lá alguns anos atrás, acho que foi logo depois, né? Tudo foi completamente urbanizado, infelizmente, e, bom, hoje tem residências, hotéis, coisas assim, né? Mas, na época, esses quadros pintam realmente como isso estava, né? Cabanas que se alugavam com pescadores e tudo. Vamos continuar um pouquinho. Domingo passado, sempre na carta, né? Fiz uma excursão aos faróis, que tinham os faróis, né? Na falésia ali, que se sabem que em Saint-Adresse, perto da cidade de Le Havre, é o rio Sena que entra, que deságua no Canal da Mancha, né? E os barcos que iam, o transporte de Paris para Londres, por exemplo, não tinha túnel, claro, não tinha também as balsas. Se fazia por barcos que desciam o rio Sena, subiam o Canal da Mancha e depois entravam pelo rio Thames, né, para ir até Londres. E era um desfile contínuo de barcos para cá e para lá, né, dessa ligação entre essas duas grandes cidades. E então, procurando, você vê outro quadro do Claude Monet mostrando a falésia com o farol lá atrás, né, mostrando mais uma vez esse local quando ele estava lá. Ele continua assim: almocei num restaurante, tem uma vista maravilhosa, mas pouco diferente da dos faróis. Sempre Kardec escrevendo para Amélie naquela carta. E claro, o Claude Monet pintou um restaurante também na beira do mar lá. Eu achei isso fantástico, como tudo isso se combinou, não é? Parece que tinha sido programado lá pela espiritualidade, né? Para mostrar realmente, a gente sentir esse ambiente que deu nascimento a essa obra tão maravilhosa.
E agora, essas cartas essa carta que eu mostrei para você são as cartas que apareceram, caíram do céu, como eu disse, uns 10 anos atrás, que eu tive acesso, pude ver, senti-las, né? Tinha elas na mão, pude fotografar para transcrever e tudo, né? Mas agora, no ano passado, a espiritualidade provavelmente também decidiu tem que ter mais coisas, né? Apareceram esses documentos do Canuto Abreu lá em São Paulo, que eu vou ver agora a partir de amanhã, né? Tentar ver o quê. E apareceram também outros documentos e outras cartas na França, inclusive essa que vocês veem aqui, que era a resposta de Amélie a essa carta do 11 de setembro, né? E Amélie, ela se via, escrevia, até que o papel ficou pequeno, né? Escrevia atravessado para terminar o que ela queria dizer. E vocês vão ver que o ambiente, a barra que ela segurou, estava bastante diferente daquela, vamos dizer assim, calma, né? Da qual Kardec beneficiava lá em Santa Adresse, né? E ela realmente, durante a ausência dele, ela que fazia tudo, né? Aí, bom, está em francês, desculpem, eu vou tentar traduzir assim rapidinho para vocês. Né? 14 de setembro, você vê, a carta de 11 chegou e 14 ela já respondeu para ele. Meu bom amigo, recebi tua carta sexta-feira e eu pensava te responder sábado, mas eu não tinha ainda a comunicação do Sr. Dambel. Essa famosa que saiu nas obras póstumas, não é? Ele me propôs de fazê-lo, mas eu preferi que ele fizesse mediunicamente, né, que ele recebesse essa comunicação com mais calma. Estou chegando da Avenida Ségur, né, onde ele e Amélie moravam. Tudo vai bem, a locadora Valer pagou e começou a se mudar hoje. Madame Henri veio jantar comigo, tinha um tempo bom, hoje de manhã. Isso me fez me arrepender de deixar a campanha, porque a Avenida Ségur, na época, hoje são prédios, já tem a Torre Eiffel pertinho, mas na época eram os jardins, já era considerada a campanha dentro de Paris, já nos subúrbios. Continuando. Sim? Tem uma companheira que está precisando se retirar e ela não está se sentindo bem e tem uma pajeiro e está interrompendo a saída dela. Quem for o dono de uma pajeiro, por favor. 7931. Uma pajeiro. É de quem? Desculpa. Vamos vibrar para que o caso se resolva. Bom, vamos continuar? Vamos. Então, esse tempo lindo, eu estou muito feliz para você, sou feliz que tua saúde está melhor, né? Eu coloquei mais de 100 sacos, não sei se é de terra ou de coisas assim, no jardim, né? Você vê que eu estou trabalhando para você para que você possa comer uvas, né, no outono. Eu colhi também uma parte das peras, né? E eu esqueci de te dizer que você tinha uma carta do Sr. Demeure que te perguntava se ele podia te ajudar a Lyon, onde ele ia. Isso também é uma informação interessante, porque naquele ano, Kardec, na realidade, ele devia voltar para Lyon, né? Vocês lembram, 1862, esse livro da viagem espírita, que ele conta tudo, que tinha mais de 1000 pessoas, etc. 1863 ele devia voltar, mas ele não foi por causa desse problema de saúde, e ele foi para Santa Adresse. E na realidade, naquele ano, em Lyon, a polícia estava esperando para prendê-lo. Vocês veem como a espiritualidade trabalha e, né?
ele apanhou muito na vida toda, inclusive na época espírita. Agora, para coisas importantes assim, o amparo da espiritualidade sempre está presente. Continuando, chegou uma dama de México, né? Que queria realmente, desejava muito conhecer-te, né? Todos os seus filhos são médiuns. Ela comprou tudo que tinha, inclusive coleções e assinaturas da Revista Espírita de 1863 e 64 por 86 francos. Você vê que ele estava lá escrevendo, né? A Amélie estava no dia a dia recebendo as cartas das pessoas, atendendo aos pedidos e tudo. Né? Continuando. Isso é de novo Kardec escrevendo para Amélie, mas ele escreveu uma segunda carta, porque a do 14 não tinha chegado ainda no dia 15, quando ele escreveu isso. Aí ele continua dizendo assim: minha boa Amélie, após o banho, fiz um longo passeio marítimo num pequeno barco à vela. À tarde, fiz uma excursão à beira do mar sobre os rochedos desmoronados que formam um promontório situado abaixo dos sinais e dos faróis. Depois subi desde o nível do mar até o pequeno vale que precede os sinais, escalando os rochedos e as falésias. E ele que não conseguia mais nem subir escadas, né? A gente vê o ar marítimo, mas com certeza também, né, o magnetismo que envolvia quando ele escreveu essa obra, realmente ajudaram ele a se sentir muito melhor. Né? E coisa extraordinária, de modo algum me senti ofegante nem sufocado, como em geral acontece quando subo uma simples escada. E aqui vocês veem os rochedos, os faróis, o famoso vale, etc., ainda pintado por Claude Monet. Mais um quadro lindo de Claude Monet. Eu não sei mais qual é, mas eu acho que é esse daqui. Eu fiz essa conferência em Londres e no dia antes da conferência, né, a gente foi para o British Museum e lá tinha um quadro de Claude Monet de Santa Adresse que eu não conhecia, que eu pude fotografar, né, para acrescentar também a essa apresentação. Voltei pela capela de Nossa Senhora das Ondas e desci novamente à beira-mar para jantar no Parque das Ostras. Essa capela ainda existe, né, Paulo? Você a conheceu lá. Continuando, faz alguns dias que o tempo está admirável, sem nuvens no céu, um sol resplandecente, um mar tranquilo como um lago salpicado de navios e embarcações de todos os tamanhos, né? Essa famosa rota de Paris até Londres, né? É um espetáculo encantador. O mar sem fim é para mim uma grande distração. Todo dia constato sua beleza. Não há um único ponto no horizonte que eu não exploro. Há daí saindo observações interessantes e instrutivas que me levam a meditar, pois tudo é instrução para quem quer refletir. Você vê a poesia dele, essa beleza, né? Esse amor que ele tinha também pela esposa, né? que estava em Paris, que eles estavam separados, né? Momentaneamente para aquela missão. E aqui eu coloco também mais alguns quadros do Claude Monet, sempre desse lugar de Santa Adresse. Então, concluindo, eu dei um pequeno apanhado, não sei quanto tempo ainda tem, porque aquele relógio, não sei o que ele está mostrando, mas não, eu pensei talvez seja a hora na França, que lá são mais ou menos 1h da madrugada, mas passou no horário de verão, aí atrapalhou tudo, né? Mas bom, 5 a 10 minutos. Pois então tá bom, estou concluindo já. E vejam bem essa frase linda que ele colocou justamente na capa do Evangelho. Isso é o que saiu, né, daquela estadia lá, daquela inspiração, como a gente viu naquele lugar lindo, né? Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Vocês veem que terminou, acabou. A fé cega ainda hoje é necessária. Eu digo, eu sempre dou o exemplo da minha mãe. Ela tem 91 anos, agora está com Alzheimer, mas muito querida ainda, né? E ela me diz sempre, eu nasci católica, eu vou morrer católica. Mas
crê na reencarnação, adora os livros de Chico Xavier, né? Católica com um pouco de liberdade, né? Mas ela não quer fazer ainda refletir e se dar conta por ela mesma. Ela ainda precisa de alguém de confiança, né? Um padre, alguém, para dizer a ela o que ela deve crer e não crer. E ainda tem muitas pessoas como ela que precisam disso. Por isso, nós não devemos jogar a pedra nas religiões tradicionais que têm a sua utilidade hoje. Mas o que está acontecendo é que mais e mais pessoas são como eu. Eu fui educado católico também, mas aí me contaram essas histórias, esse negócio da Trindade, Espírito Santo. Que danado é isso? Eu nunca consegui entender direito essas coisas e, bom, aí chega a indiferença, né? Até que eu descobri isso, né? Aí veio a razão, vieram as explicações lógicas. E hoje eu agradeço Kardec, porque ele me ajudou a saber realmente quem foi Jesus e o que está escrito nesses evangelhos. Que não tinha condições de entender antes, justamente por esse procedimento do dogmatismo religioso, né, que vem, que diz, é assim, você deve crer, mesmo se você não entende. Isso não funcionou mais comigo e muitas pessoas já são como eu, que não querem, que querem entender antes de crer. E aí vem essa frase linda de Kardec, né, que diz que agora, mais e mais, né, quanto mais a gente avança, quanto mais a sociedade e o mundo vai evoluir, nós teremos que aliar a fé à razão. Porque a fé cega, que é o contrário da fé raciocinada, é perigosa, como a gente sabe, né? Como eu disse, minha mãe precisa de alguém de confiança para dizer a ela o que ela deve crer. Mas o que a gente está vendo hoje? Né? Em particular no Oriente, né? As pessoas que dizem o que as pessoas devem crer ou não são sempre de confiança. E dá o fanatismo, dá esses crimes, essas coisas horrorosas que ocorreram também durante os séculos, né, de catolicismo, como essas guerras de religiões e tudo. Isso é o problema da fé cega e do fanatismo que isso pode gerar. E também chegou agora o tempo de acabar com isso e de colocar essa fé de acordo com o bom senso e com a razão. E muito obrigado, Kardec. Obrigado também de ele ter essa oportunidade, como a gente viu, né, um pouco mais do aspecto material, e que foi propício, né, para ele poder receber essa inspiração e nos legar essa obra maravilhosa. Muito obrigado pela sua atenção e se tiver ainda 5 minutos, estou aqui à disposição para responder a qualquer pergunta. Muito obrigado. Sim? Só um instantinho, Olivier. Ele foi educado católico também, que essa região de Bourg-en-Bresse era 100% católica na época, certo? Em Yverdon já foi um pouco diferente, porque ali ele tinha amigos, né, que estudavam com ele, que provinham da Europa toda. Então tinha protestantes, tinha israelitas, tinha também amigos com outras culturas, outras línguas e outras religiões. E esse episódio foi fundamental para justamente dar a ele essa abertura de espírito que permitiu, que o preparou justamente para escrever alguma coisa relativamente neutra, né, dentro da codificação. E tanto é que, nos primeiros anos do Espiritismo, ainda hoje, você tinha israelitas espíritas, tinha católicos espíritas, tinha pastores espíritas, né? Ele realmente escreveu alguma coisa que não tinha assim, uma cor muito forte de uma religião particular, né? No período depois, nós também temos, que não é o assunto de hoje, mas também encontramos agora mais de 100 cartas dessa época do Rivai ainda, antes que ele fosse Kardec. E nessas cartas não se vê assim uma conotação religiosa forte, né? Por exemplo,
Tem um outro episódio que ele e Amélie adotaram e criaram uma menina que morreu jovem, né? E quando a gente vê as cartas que eles escreviam, falavam de Deus, que foi a vontade de Deus, que é difícil, que, né? Mostrando que eles não eram ateus, eles tinham ainda esse fundo religioso, mas que não estava muito marcado, que eles não estavam praticando de uma maneira forte. E além disso, ele também conheceu o magnetismo, né? E tem algumas cartas hoje também que comprovam que eles estavam em contato em alguns momentos, em particular quando essa menina estava doente, né? Eles consultavam o que eles chamavam na época uma sonâmbula, né? Mandando um pedacinho de cabelo, né? Numa carta, né? Que a Amélie mandou de Château du Loir para Paris, e Kardec ia consultar a sonâmbula que dava os conselhos, né? Do que deviam fazer para que a menina melhorasse de saúde. Então era só isso. Agora, uma religião marcada, eles não tinham. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Aproveitando, o companheiro veio lá da França, né? Vamos aproveitar a presença dele. Claro. Obrigado. Eu sou um simples operário aí, instrumento às vezes, né? Porque quando eu descobri os irmãos, somente para dizer, eu tinha tirado uns dias de férias entre Natal e Ano Novo, que lá é inverno, né? E fez um tempo horrível, né? De ninguém querer sair de casa. E naquele dia eu senti tão forte, não tinha planejado isso não, mas essa realmente me empurrando de sentar na frente do computador e de começar a vasculhar essas coisas online. E eu descobri naquele período coisas que eram, quando eu fico pensando hoje, como é que você conseguiu achar aquilo, estatisticamente falando, né, é impossível. Quer dizer, tinha realmente, eu continuo convicto que era o espírito de Eduardo Carvalho Monteiro, que infelizmente desencarnou em 2005, né, um pouco cedo demais. Ele que me deu esse vírus da pesquisa, que realmente ele que estava puxando o mouse do computador. Então eu sou um simples instrumento, né, e esses documentos que caíram do céu, também sempre tive essa chance, não, bom, sempre fiquei procurando, né, que a gente não consegue nada sem esforços, mas de estar em presença, como estava em agosto do ano passado, de mais de 2.000 documentos originais de Kardec, inclusive cartas, é uma coisa excepcional, né? Só os espíritos, a espiritualidade mesmo. Alô, alô? Pronto. Esse é Paulo. Boa noite. O ano passado passou a peça da vida de Allan Kardec aqui em Niterói, e eu tive a oportunidade de ver aqui no Teatro Crachete, da Associação Médica, enfim. E mostra ali que ele estudou na Suíça um bom tempo, né? Toda a formação escolar, etc., foi na Suíça. E como é que isso, digamos, influenciou na vida dele, na postura dele, toda essa educação que ele teve, né, na formação dele? Obrigado. Eu respondi um pouco a essa pergunta já na primeira pergunta, né? Esse instituto foi, de um ponto de vista pedagógico, um instituto de referência na época. O método pedagógico de Pestalozzi ainda está sendo reconhecido e utilizado hoje, né? Então, ele beneficiou desta educação, e uma das características dessa educação é que Pestalozzi, ele não fazia esse método que a gente vê demais na França e provavelmente aqui também, que vocês chamam de decoreba, né? Ele levava as crianças à natureza, para as crianças verem, observarem, e depois ele ajudava elas a descobrir quais são as leis que governam esses fenômenos da natureza. Ou seja,
as crianças estavam descobrindo por elas mesmas, né, assistidas sempre pelo orientador, e somente depois, quando entenderam, isso entrava na memória, né, uma maneira de educação muito mais eficiente de que decorar alguma coisa que a gente não entende realmente e esquece no dia seguinte, né? Isso foi um primeiro aspecto. Segundo aspecto, com esses amigos de diversas culturas, diversas línguas, né, falando alemão, inglês, tcheco, russo, né, desses alunos que estavam lá naquela época, fizeram que ele tivesse essa abertura cultural e que ele também falava várias línguas e que ele podia se corresponder com os correspondentes de outros países já na época da codificação, no início, né, que ele tinha correspondentes não só na Europa, mas no mundo todo. E o terceiro é justamente também essa neutralidade religiosa, né, que o ajudou também a ficar com essa mente aberta para facilitar o trabalho da codificação. Agora, eu recentemente também, acho que uns 2 meses atrás, estou em contato com uns pesquisadores históricos científicos, blim blim, e que começaram a me fazer perguntas um pouco duras, do tipo, mas vocês espíritas? Aí quando disseram isso, eu disse, quem são esses, né? O que eles querem aqui? São ateus? Mas depois eu descobri, na realidade, são católicos. E eles começaram a dizer, Henri Sauce mentiu, que Kardec nunca estudou em Yverdon. Aí eu pensei assim, opa, a coisa aqui já está ficando mais grave. Agora temos que realmente, do nosso lado, defender todas essas coisas, né? E cada vez que falavam assim, colocavam uma coisa em dúvida, aí o céu ajudou, né? Caíram aqueles documentos oficiais, eu enviando para eles, esse documento oficial aqui está dizendo o contrário do que você escreveu aqui. Acabaram corrigindo, né? E está continuando ainda, né? De vez em quando ainda me escreve, me faz perguntas e tudo. Realmente a gente precisa defender a causa, né? Defender também o codificador, né? Porque essas influências querendo derrubá-lo e tudo, eu até disse para ele que nem o Otto da Fé em 1860 e... Quando foi já? 1861, acabou fazendo propaganda, né? E as pessoas queriam saber por que aquele bispo lá em Barcelona queimou esses livros, né? E eu disse a mesma coisa para ele, se vocês vão criticar, vocês vão fazendo propaganda para ele. Então, fiquem na neutralidade, vocês se dizem científicos, o científico não pode conjecturar, ele tem que se basear nos fatos e nos documentos. Né? E para nós também essas pesquisas mostram quem ele era, que eram pessoas como nós, né, que pessoas boas, né, ele e a Amélie, nos dando um exemplo também de vida, um exemplo de dedicação à causa, ao trabalho, que realmente serve para todos nós, né, que atuamos e trabalhamos no movimento espírita. Aproveitando esse gancho da Amélie Baudet, estou aqui. Okay. Nós assistimos, né, essas cartas, né, toda essa comunicação entre Kardec e sua esposa Amélie Baudet, e ela é uma presença muito forte na vida de Kardec. O quanto ela contribuiu para a produção de todas essas obras que nós temos hoje, né, de Kardec. E não só Kardec, mas também Rivai, porque a vida dele antes de ser Kardec foi também difícil, isso eu expliquei um pouco ontem, né, lá na Bolívia. Ele teve realmente que lutar, né, porque as leis francesas, tem uma hora lá que começaram a encorajar, a admitir a influência religiosa no ensino, e todos os estabelecimentos de ensino que não eram religiosos tinham que fechar, né, porque não recebiam mais subsídio do governo, coisa assim. Então ele teve que lutar até para viver a uma certa época da sua vida. Mas ela interferiu nessa produção das obras? Sim, ela sempre o ajudou, sempre o apoiou, e isso mostra claramente também quando ele tinha uma pensão de moças, né? Porque na época a educação só era para os meninos, não era para as meninas. Então, quando ele não podia mais ter a escola, vamos dizer, que ele tinha antes, ele abriu uma pensão justamente para levar a educação também para moças. E a Amélie o ajudou, estava sempre ao lado dele, ajudando-o em todas essas tarefas, como essa carta que a gente viu rapidamente, né?
quando ele viajava depois como Kardec, ela que segurava lá a loja, a livraria, as coisas todas, a correspondência, as visitas, foi ele que assegurou a continuidade. Ela que assegurou a continuidade. Então tinha sempre essa harmonia entre eles, né? E quando se fala que ela era a mulher do Evangelho, era realmente isso mesmo. Isso está saindo agora dessas cartas, né? Sim. Sim, ali é outra história. Existem os pesquisadores aqui no Brasil que escreveram livros recentemente, né? Vocês têm o Adriano Calzone, que escreveu Em Nome de Kardec e Madame Kardec, 2 livros. E tem Simone Privato, que escreveu o livro O Legado de Allan Kardec, falando dessa questão da Gênese. E tem também outro pesquisador, que é o Paulo Henrique de Figueiredo, que escreveu um livro Revolução Espírita. Esses 4 livros falam desse período depois de Kardec, mostrando como ela também, já com 70 anos, né, apanhou, né, quer dizer, ela foi traída, de um certo modo, por esses continuadores, né, entre outros o Pierre Gaëtan Lemarie. Ela teve que ir no tribunal, né, quando houve o processo dos espíritas. Quer dizer, como você diz, mesmo depois, ela realmente teve uma luta, né, para levar, para defender esse legado que Kardec nos deixou. Fora do meio espírita, Kardec era conhecido na França? Sim, ele era conhecido como Rivail na época, como na área da pedagogia. Eu mostrei também, agora vocês podem ver os vídeos, todas as sociedades científicas às quais ele participou: estatística, gramática, línguas, frenologia. Quer dizer, ele atuava em todos esse meio científico na época em Paris, como Rivail, né? Inclusive escrevendo livro junto com o La Chatre e junto com Levi Álvarez sobre gramática. E isso era realmente que dava a ele um mínimo de sustento para viver durante a vida toda. Mas o instituto ele teve que fechar, né? E depois, como Kardec, lá é claro que na época de quando ele lançou o Livro dos Espíritos, se venderam a vários milhares de exemplares, logo no início, né? Inclusive a Revista Espírita tinha mais de 1000 assinantes na época. Então, ele era ainda mais conhecido na França como Kardec, depois de 1857. Então, companheiros, a nossa companheira vai fazer a última pergunta. Quem quiser perguntar, depois ele responde particularmente, tá certo? Porque as pessoas, nós estamos avançando um pouco na hora, Fico à ok? disposição. Então, desde que ele foi convidado para ir assistir às mesas girantes, né? Ele ficava ali relutando. Então, ele participou de várias sessões espíritas, né? Sim. Mesmo passando as mesas girantes, que todo mundo já começou a saber que as mesas não tinham cérebro, como ele falou. Exato. Né? Aí eu tenho curiosidade de saber, até pelas pesquisas que o senhor faz, se ele nunca recebeu nenhuma, ele mesmo, uma mensagem espírita. Nunca. Ah, sim, ele recebeu várias. Ele mesmo. Sim. Psicografando? Ah, não, desculpe. Não, ele sempre diz, ele não era médium, ele sempre recebeu as mensagens por intermédio de outros médiums. Como podem ver aqui, do senhor Dambel, né, que enviou essas mensagens sobre o Evangelho. Agora, ele não era médium, mas todo mundo é médium, né? Né? Na França, quando as pessoas às vezes olham de maneira assim, espírita, vocês são todos loucos, aí a gente responde, ok, mas o que é inspiração? O que é intuição? O que é a voz da consciência? Isso pode falar tranquilamente que todo mundo admite isso. E aí mostra também que essa inspiração ele tinha de maneira muito clara, né? E essa inspiração que o ajudou justamente na composição dessas obras. E também nos discursos, que ele, numa outra carta, quando ele fez aquele discurso em Lyon, ele escreveu para Amélie, ele disse, não sei o que me aconteceu, mas eu consegui falar com tanta facilidade, as palavras saíam tão rapidamente, era também, né, a mediunidade de inspiração, não é?
Então ele não era médium psicógrafo, psicófono, coisa assim, né? Ou de cestinha, ou de efeito físico, mas a inspiração, claro, ele tinha, como todos nós, né? É só a gente se sintonizar, né? Com bons pensamentos, com esses guias espirituais e, puf, isso vem. Não precisa, digo também na França, né? Onde há muita mediunidade venal, isso é gratuito, você não precisa pagar, não. E é dado para qualquer um. Então, nós vamos encerrar. Agradecer Muito ao nosso obrigado. companheiro Charles. Nós vamos convidar a nossa companheira Lúcia Moisés para fazer a nossa prece de encerramento, representando o CERJ. Eu ia pedir, né? Ela está aqui, né, representando a comissão diretora. Ela vai fazer nossa prece, tá certo? Mas antes, um pouquinho, a gente queria dizer só uma coisinha, que nós estamos escrevendo um livro, Allan Kardec, Elo entre Niterói e Lyon, né, que vai ser publicado no dia 18 de abril, vai ser lançado, né? Está sendo pela editora La Chatre. É uma parceria entre nós e o companheiro Olivier, que foi o corresponsável por aquele monumento lá em Lyon. A espiritualidade trouxe o nosso irmão até nós, ele conheceu o nosso monumento, e ele tinha um projeto aprovado pela Prefeitura de Lyon, que ele fez, para se colocar uma coisinha embaixo do nome da Rua Salá. Então, quer dizer, a gente vê a ação da espiritualidade. Nós estamos escrevendo esse livro com o objetivo de preservar a memória, né, daqueles fatos e tudo. Uma coisa maravilhosa que aconteceu, que foi uma exposição Lyon, Coração do Espiritismo, organizada pela universidade e pela municipalidade, pela academia, pela universidade, pela municipalidade. Isso é uma coisa que surpreendeu a todos nós, foi a ação da espiritualidade. Então, nós estamos registrando nesse livro todo esse material riquíssimo e a contribuição de outros espíritas que estão um pouco esquecidos, que é o Michael Ponsardin, que vai estar conosco no dia 20, no encontro aqui de pesquisadores, né? E também o nosso companheiro Felipe, que fundou a editora Filman. Essa editora Filman hoje é dirigida pelos nossos companheiros do Grupo Espírita de Lyon, de Bron. E ela foi fundada sob a sugestão do Alexandre Lalachatre e o Altivo Panfiro. Então, o Philippe, que eu esqueci o sobrenome, Enô, também está afastado, né? Mas eles foram influenciados, estimulados por Alexandre Rota da Lachatre e por Altivo Panfiro. A gente vê como as coisas, né, Raul, estão tão encadeadas, tão assim. Então, Olivier, eu queria deixar isso registrado também, antes da gente encerrar. Então, companheiros, o nosso próximo evento é uma peça teatral no Teatro Municipal, sobre o Céu e o Inferno. E essa peça só tem 20 ingressos vendidos. E esse é um dos eventos que vai dar sustentabilidade às nossas despesas, né? Com material, essas coisas todas. Então, por favor, é uma peça maravilhosa, um teatro muito bonito, que é o Teatro Municipal. Vamos fazer um esforço de divulgar e levar companheiros outros. Vamos encher esse teatro. É agora, quarta-feira. Pode comprar pela internet, né? Nós divulgamos tudo às 19 horas. Tá certo? E também vamos ter a próxima palestra, que é o Hélio, que vai fazer na UMEN, Allan Kardec e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É muito interessante, que é uma das obras de Kardec, a Sociedade, onde ele sofreu muitas dificuldades, muitas pressões. Antes da gente fazer a prece final, nós vamos pedir ao nosso companheiro que ele vai tocar Aleluia, tá certo? Mas pode ficar aqui, querida, pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Então vamos lá.
Eu queria pedir à Lúcia que ela repetisse as palavras que ela falou aqui, que não ficaram registradas. Tá bom, Lúcia? Que você falou ali em relação ao Charles. Então, eu queria que você repetisse, por favor, para ficar registrado o nosso vídeo, antes de fazer a oração final. Então, eu vou falar mais. O Charles é um querido, ele sabe disso. Conhecemos o Charles na Europa, fazendo aquele belíssimo trabalho à frente do SEI, nos prestigiando na área da evangelização, da educação espírita. E eu, embora conhecesse já a sua produção, vê-lo falar, que eu nunca tive oportunidade dessa sua pesquisa, desse seu trabalho, eu fico encantada. E reconheço realmente o papel da espiritualidade te inspirando, e que você continue com muita saúde, com muita possibilidade de continuar suas tarefas, as suas pesquisas. E elevando todos nós o pensamento a Deus, nosso Pai, para agradecer o banquete de luz que aqui tivemos, na abertura desse nosso mês espírita, aprendendo um pouco mais sobre essa figura ímpar que foi Allan Kardec, sobre o seu trabalho, sobre a sua época, sobre todos os seus desafios, e que, se hoje somos tão felizes, Senhor, é porque temos as luzes da doutrina espírita a iluminar os nossos passos. E por tudo isso queremos agradecer, dizendo que essas mesmas luzes, essas mesmas bênçãos possam chegar a todos aqueles que dela necessitam, trazendo conforto, consolo e esclarecimento. E que todos nós possamos vibrar em uníssono por esse mês espírita que ora inicia, abençoando os tarefeiros, essa casa, o seu idealizador e todos aqueles que dela irão participar. Envolva-nos, Senhor Deus, em vibrações de paz, de harmonia, para que possamos continuar firmes na divulgação da doutrina, na certeza de que é luz em nossas vidas. Que assim seja. Vocês estão surpresos do nosso companheiro falar tão bem português, né? Porque ele morou em Pernambuco, casou com uma pernambucana, então, e acho que ele teve outra encarnação antes. Raul, você quer falar alguma coisa para finalizar? Tá bom, querido, muito bem. Então, companheiros, me desculpem ter passado um pouquinho da hora, mas eu conto com a paciência e a tolerância de vocês.